Pois muito bem, meus amigos, eu gostaria hoje de tentar fazer um ou dois vídeos abordando o assunto sobre os evangelhos de Mateus e de Lucas. Existe uma discrepância entre esses dois evangelhos. Esses evangelhos não batem em determinados momentos. Um grande número de estudiosos católicos, protestantes, judeus, agnósticos, reconhece que há problemas nos tradicionais relatos de Mateus e Lucas. Os dois evangelistas, Mateus e Lucas, que abordam a infância de Jesus, nesses dois existe um paradoxo. Por mais que eles sejam valiosas reflexões sobre o significado e a importância do Filho de Deus, não são o tipo de fonte histórica aceitável para quem deseja reconstruir com seriedade os eventos históricos. Para alguns cristãos, isso não é um problema. Para outros, é uma libertação, porque os desobriga de basear sua fé em relatos imprecisos. Mateus e Lucas, relatos imprecisos. Os dois primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e os dois iniciais de Lucas são bastante distintos um do outro, são diferentes, a ponto de parecer inconciliáveis. De cara, divergem sobre a genealogia de José. Cada um cita pai, avô e bisavô diferentes. Já perceberam? Lucas e Mateus querem vincular José à linha ancestral dos patriarcas judeus, mas nenhum deles tem dados confiáveis para comprovar isso. Por isso, criaram genealogias com esse intuito, que acabaram se tornando conflitantes. As discrepâncias se estendem ao longo dos outros capítulos. Esses dois evangélicos, Mateus e Lucas, também exibem contradições com fatos conhecidos da história. Apenas Lucas narra a viagem de Nazaré a Belém, feita por José e Maria. Para quê? Para se registrar em um censo, no qual o mundo inteiro, entre aspas, porque o Império Romano não era o mundo inteiro. O mundo inteiro deveria ser contado sob o governo do imperador César Augusto, que na época era o César. O mundo inteiro, eu fico pensando, espera um pouquinho, mas o Império Romano, ele não era tão vasto assim, muito embora era vasto pelas conquistas, pelas imposições, mas não abarcava o mundo inteiro. Há boa documentação sobre o tempo de César, e não houve nenhum censo durante todo o seu reinado. Durante o reinado de Augusto, César Augusto, não houve o censo. Que dirá um em que as pessoas precisavam se registrar na terra de seus antepassados? Pelo relato de Lucas, José e Maria precisavam se registrar aonde? Em Belém, porque José descendia do rei Davi, que veio de Belém. No entanto, Davi viveu milhares de anos antes. Olha, toda a população sob o governo romano estava retornando à sua terra ancestral? Isso é uma pergunta. Imagina as migrações em massa
para este censo. Quem ia nesse censo? Eram milhões e milhares de pessoas. Imagine as migrações em massa para esse censo. Nenhum historiador daquela época não pensaria que aquilo pudesse ser digno de registro, vendo tanta gente assim. O Evangelho não é uma história baseada em fatos, é uma narrativa construída para explicar como Jesus poderia ter nascido em Belém, onde o Messias estava por vir, se todos sabiam que a família dele era o de Nazaré. Como que é possível isso? Toda a família de Jesus era da cidade de Nazaré. Vocês entenderam um pouco esse primeiro vídeo? Eu vou fazer o segundo para tentar explicar mais ainda. Aguardem mais surpresas.